Outro tema, em julgamento na tarde de hoje, o STF decidiu por 9 votos a 1 manter a ordem de prisão contra André de Oliveira Macedo, o André do Rap, condenado por tráfico de drogas e apontado como um dos chefes do PCC. A maioria dos ministros votou para referendar a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, que revogou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello pela libertação de André do Rap e determinou a volta à cadeia do traficante condenado em segunda instância. Mas a decisão de Fux recebeu críticas, acusada de extrapolar os poderes do presidente da corte. O ministro Marco Aurélio, último a votar, foi contrário à decisão de Fux, com o argumento de que o presidente não teria poderes para revogar a decisão. Vamos acompanhar. Voto, portanto, presidente, no sentido de inadmitir a possibilidade, seja qual for o presidente, e ele, presidente, cassar individualmente decisão de um integrante do tribunal. Os atos do integrante do tribunal somente ficam sujeitos à glosa de colegiado ou da turma do plenário. Como voto? Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu apenas gostaria de indagar Vossa Excelência que o plenário, por sua maioria, resolveu enfrentar o mérito. As leis processuais, elas determinam que, vencido na preliminar, o integrante deverá se pronunciar sobre o mérito. Vossa Excelência querer me ensinar como eu devo votar. Só falta essa. Eu não imaginava que seu autoritarismo chegasse a tanto. Não ouvi o que Vossa Excelência disse. Eu não ouvi o que Vossa Excelência disse. Vossa Excelência, então... Vossa Excelência querer me peitar para eu modificar o meu voto. Não. Tá bem. Vossa Excelência não... Habeas corpus continua aí. Sim, Vossa Excelência... Habeas corpus será levado ao colegiado. Nos votos, uma parte dos ministros questionou o poder do presidente do STF de cassar decisões de colegas da corte, mas, apesar da oposição, a maioria dos ministros decidiu apoiar a decisão de Fux, no caso, em julgamento. O ministro Ricardo Lewandowski divergiu da decisão de Fux por questões processuais e disse entender que o presidente do STF não teria o poder de revogar a decisão de Marco Aurélio, mas, apesar de ressalvar essa posição, Lewandowski votou favoravelmente à ordem de prisão de André do Rap, com o argumento de que, por ter fugido, ele descumpriu os requisitos da decisão que o pôs em liberdade. Gilmar Mendes também defendeu que o presidente da corte não possui esse poder, mas, no caso concreto, votou a favor da decisão de Fux. Abro aspas. Há um caso típico aqui de incompetência absoluta da presidência, disse Gilmar Mendes. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o presidente não tem o poder de revogar decisões de colegas e que, quando ela era presidente, negou seguimento a ações do tipo. No entanto, ela disse que iria fazer uma exceção ao próprio entendimento para apoiar a decisão de Fux devido às características específicas do caso em julgamento. E aí, Fiuza, o que achou aí do resultado desse julgamento, em especial desse entrevero aí que mostramos entre o Marco Aurélio e o presidente do Supremo, Luiz Fux? Fiuza. É um barraco, né? É o barraco do STF. Ontem eu falei que é o rap do STF, hoje piorou, né? É o barraco do STF. Eles estão discutindo, Vitor, simplesmente se a lei é assim ou se a lei é assado, né? Se o presidente da corte pode cassar ou não a decisão. Como é que isso pode ser objeto de controvérsia na mais alta corte do país? Discutindo pode ou não pode. É o que a gente tem dito aqui. A interpretação da lei, a interpretação da Constituição virou no STF um ato de criatividade, um ato de imaginação, né? É diante disso que nós estamos. E nós estamos também diante de uma decisão tardia sobre, né, um dano já consumado, que é a soltura, que é
a recolocação em liberdade de um criminoso com alto poder de corrupção, com alto poder criminal, né? Por uma série de lacunas no sistema, né? Foi feita uma reforma legislativa que, ao que se viu até agora, beneficiou essencialmente solturas fortuitas de bandidos. Não era esse o espírito, não era essa a ideia. De fato, sabemos que tem o problema das preventivas eternas, isso é de fato um problema. Mas diante do sistema judiciário brasileiro, como está colocado, volto a dizer, existe uma cadeia de responsabilidade nessa libertação desse bandido. E que nós estamos vendo, por exemplo, o plenário do STF votando contra a decisão do ministro Marco Aurélio, meio constrangido, meio sem conseguir dizer que a decisão é irregular, apenas dizendo que vota pela prisão porque o criminoso não cumpriu o que previa a decisão de soltura, que era o fique em casa. Então nós estamos diante de uma comédia, pastelão de terror, né? Quer dizer, você então libertou um dos altos comandantes, uma das maiores facções criminosas do país, porque você confiou ali que o Instituto Legal que determinava que ele fosse para casa, que ele fosse obedecer. Eu acho, Vitor, que é muito mais grave, né? Quer dizer, eles não sabem ler a lei, eles batem cabeça sobre competências que deveriam estar escritas, né? Regras sobre as quais não pode pairar essa polêmica, essa controvérsia. Ou pode ou não pode, só que a gente sabe que já deixou de ser assim. A gente já viu inquéritos sendo instaurados ao arrepio da lei e usados para perseguição política ao arrepio do direito também. E é assim, desta maneira soltinha, desinibida e descasada do direito que o STF tem agido, eventualmente, nem sempre, mas eventualmente, ou com uma certa frequência. E nesse caso, não saber interpretar a regra já é muito sério. Agora, vir com esse postulado de que, então, vota, né, com o desastre feito, consumado, vota pela prisão porque o André do Rep não cumpriu o fique em casa, é demais, né? É um escárnio realmente a lógica que segue o STF. A gente está vendo, obviamente, que nesse caso pegou muito mal e eles fizeram, né, se reuniram, eles deram celeridade, uma coisa que eles não têm conseguido dar ao seu trabalho, né? Tem muito réu aí com foro privilegiado se beneficiando, né, desta falta deste modo pouco operativo do STF, e eles correm para tentar dar uma demonstração de legalismo, né, de guardiões da lei, quando o desastre já está consumado por uma sequência de falhas do sistema judiciário e legislativo brasileiro. E só antes de te passar, Augusto, a gente vai mostrar agora mais um trecho do julgamento, porque terminou há pouco a sessão e essa discussão entre Fux e Marco Aurélio que nós vimos agora há pouco foi há poucos minutos, pouco antes de começar o programa, e na sequência o debate entre os dois continuou e inclusive o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, pediu respeito a Marco Aurélio. Vamos acompanhar. Aprendi com Vossa Excelência que não se pode, como fundamento de um habeas corpus, presumir que o preso volte a delinquir. E aqui foi muito destacado que o caso era excepcional. Então, Vossa Excelência não tem razões nem para me categorizar como totalitário e nem para presumir que outros casos como esse ocorrerão. E eu queria dizer a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, que no caso, tratava de um traficante internacional condenado a 25 anos, foragido
há 5 anos e que fora originariamente preso pelo tráfico internacional de 4 toneladas. Então, o pano de fundo era um pano de fundo bastante expressivo. E dizer a Vossa Excelência que, no meu modo de ver, e aí eu peço a Vossa Excelência que mantenha, em nome da nossa amizade antiga, em nome da nobreza que eu empreendi no meu convite para que Vossa Excelência me saudasse, em nome de várias ligações que nós temos, que nós tenhamos respeito um ao outro e também aos nossos conceitos. Com a devida vênia, no caso específico, para mim, representaria autofagia, não defender a imagem da Corte e do Supremo Tribunal Federal, depois que lhe bateram a porta para anunciar que um traficante deste nível pudesse ser solto e depois, enganando a justiça, debochando da justiça, enganando Vossa Excelência, que determinou que ele cumprisse determinados requisitos, ele fugiu do país. Então, para mim, com todo respeito, a autofagia seria deixar o Supremo Tribunal Federal ao desabrigo. Mas eu peço a Vossa Excelência, em nome de nossa amizade antiga e das ligações entre os nossos familiares, que nós tenhamos dissenso, mas nunca discórdia. Então, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Augusto. Olha, o julgamento desse caso específico parece uma brincadeira. O cara fugiu. Eles estão determinando a prisão de um sujeito que pode estar em outro país. Né? Isso não podia ter acontecido. Então o Supremo tem de se manifestar sobre as raízes desse erro, sobre as origens desse erro. O Supremo tem de se ajoelhar no milho, os ministros deveriam fazer isso, e pedir perdão ao Brasil pela mudança, né? Pela revogação da norma que permitia o começo do cumprimento da pena em segunda instância. Esse não podia estar em prisão preventiva, esse André do Rep. Não podia. Ele tinha que estar já cumprindo pena em regime fechado. A prisão preventiva. Agora, outra providência que o Supremo tem de tomar. Se você, quando vence o prazo de 90 dias para você revisar uma prisão preventiva, e isso não acontece, o juiz tem de ser alertado, cobrado. Não pode haver a libertação automática. Então é uma cadeia de erros que eles não discutiram, até onde eu sei. Não houve nenhuma regulamentação disso aí, não sei quando é que eles vão fazer. Isso, mas imediatamente o Supremo tem de baixar normas, né, tem de regulamentar esse negócio para impedir que o eventual descaso de um juiz, né, que é responsável por um caso envolvendo um criminoso desse porte, que isso resulte na libertação do cara que foge. Isso aqui não pode mais acontecer. E o Supremo se fixa num caso que é um entre tantos e vão continuar acontecendo enquanto a lei não for devidamente regulamentada. Diga, Ana. Vitor, esse vídeo aí é surreal, né? É de uma bizarrice assim, inacreditável a gente ter que assistir ministros da mais alta corte do país se degladiando dessa maneira. A sensação é aquilo que a gente vem falando aqui, que são 11 constituições ali no STF. A gente não sabe o que realmente vai sair da decisão de cada um. Agora, me impressiona muito mesmo a Gilmar Mendes votando aí a favor do presidente do STF, ele falar sobre a incompetência nesse sentido. Acho que a gente vai sempre lembrar aqui, deixar essa memória sempre viva
na sociedade brasileira de que Gilmar Mendes ele tem um apetite inacreditável para soltar bandidos, para soltar ricos. Ele é uma fábrica de habeas corpus, né? Soltou aí, vou repetir mais uma vez, Marcos Valério, Sérgio Cortes, Eike Batista, e lembrando que ele ignorou absolutamente o fato de que a mulher dele trabalhava no escritório que defendia os interesses, né, do Eike Batista. Soltou aí a Adriana Anselmo, que foi condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa, lavagem de dinheiro. Soltou 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, Hudson Braga. A lista é enorme, é só dar um Google que a gente vê que o STF, infelizmente, tem esse passado, essa marca de ser uma fábrica de habeas corpus. E lembrando que o André do Rep, ele saiu agora, mas ele conseguiu impetrar no Supremo 9 HCs antes de conseguir a soltura. Vendo o ministro Fux aí discursar, é como, né, falam nas redes sociais, o ministro, como presidente aí do STF, está deixando a gente sonhar, né? Tomara que seja realmente um caminho que ele quer colocar ali, um perfil que ele quer colocar nessa instituição que está bem desgastada junto à sociedade brasileira. Eu queria, Brown, se me permite, voltar uma pergunta para o Augusto sobre o que ele acha. O que ele acha aqui essa semana? Nós tivemos as audiências aí com a nomeação, o nome indicado do Donald Trump à Suprema Corte Americana, e ela trouxe um fato interessante que aqui nos Estados Unidos não acontece, que é exatamente a presença de câmeras ali no plenário, né, da Suprema Corte. Mas eu queria saber do Augusto o que ele acha dessas câmeras, porque às vezes, Augusto, da mesma maneira que é interessante que a população tenha acesso a tudo que está acontecendo ali, às vezes parece que eles estão diante de espelhos e que viram uma arma que só alimenta a vaidade deles ali. Eu não sei até onde essas câmeras elas são realmente positivas, porque os votos são muito longos, aquele juridiquês inacreditável que ninguém entende. E aí ficam aí, né, essa maneira aí brigando para toda a nação ver. Eu queria saber do Augusto o que ele acha das presenças das câmeras ali. Olha, Ana, no começo eu vi com a simpatia a ideia de transmitir as sessões para que o povo soubesse quem faz o quê, quem vota de tal forma, quem vota de outra, etc. Mas cada vez mais eu me convenço que não adianta você transmitir as sessões porque o povo não entende o que eles dizem. Os votos são impenetráveis, é uma língua, o dialeto que eles falam é impenetrável, não dá para entender o que é que está acontecendo. Aquele caseiro que fez a denúncia contra o Antônio Palocci e que acabou sendo punido porque nunca mais conseguiu emprego, ele perguntava para o advogado dele o tempo todo o que é que estava acontecendo com o comportamento do Gilmar Mendes, que criou o crime com o mandante sem mandante. Ele absolveu o Antônio Palocci e puniu, fingiu que aplicou uma pena pequena ao presidente da Caixa Econômica, que tinha, a pedido do Palocci, violado o sigilo da conta do caseiro, Francenildo. E aí ele perguntava para o advogado, o que eles estão falando? O que eles estão falando? O povo não entende o que eles falam e eles fazem isso deliberadamente. É para não entender mesmo. Aí não adianta nada porque fica essa feira das vaidades em que um quer fazer mais bonito que o outro, e Vossa Excelência, né, data vênia, data máxima vênia, etc. Então eu acho que não serve para nada a transmissão nesse momento. Concorda, Fiuza? O que você acha aí das transmissões? Não, eu acho que virou um espetáculo patético, né? Um espetáculo completamente distante da finalidade, que aquilo é um tribunal, né? Aquilo é para se julgar
né, as matérias, o mérito da vida das pessoas do país. E eles são ali, de fato, histriônicos, né? Eles se tornaram personagens de ribalta, né? Então, eu faço a ressalva porque eu acho que, de fato, o presidente Fux assumiu o mandato com um discurso corretíssimo, como disse a Ana, traz até uma esperança, porque ele parece mesmo ter compreendido a importância da diretriz, da discrição da corte sair desse mau protagonismo nocivo, de estar metida em politicagem, que é o que está acontecendo, né? São ações ou dentro dos próprios limites da corte ou fora, ações retóricas, o tempo inteiro provocativas em relação ao governo federal, e é só porque isso lhes dá mais ribalta, lhes dá mais holofote, mais manchete, é só por isso que eles fazem. Então eles são tarados pela própria vaidade, né, realmente. E eu fiz essa ressalva para dizer o seguinte, o que o ministro Fux está alegando ali em relação ao ministro Marco Aurélio, já feita a ressalva de que eu acho que o presidente Fux tem aí um bom futuro pela frente nessa gestão, se ele conseguir levar a cabo, mas não cabe, não é pertinente aquela argumentação. Estamos aqui para salvar a imagem do STF diante da prisão de um bandido criminoso, de um bandido perigoso internacional. O que é isso? Aquilo não é um departamento de marketing. Aquilo é a mais alta corte judiciária do país. Não existe a possibilidade de uma ação, né, dentro de um tribunal para salvar a imagem desse tribunal. Há um erro, a não ser que eu não tenha entendido o que ele disse. Mas, se eu bem entendi, isso não pode ser a fundamentação de ação judicial nenhuma. E mais, a questão, né, como nós estamos falando, a questão que a Ana levantou, né, se dá publicidade ou não ao percurso dos trabalhos, né, nos seus detalhes. Resolveu que se dá. Então, também acho que hoje em dia, caçar, né, parar de dar publicidade, parar de veicular, acho que já a sociedade está acostumada, né? O processo da Lava Jato teve bastante disso, né? Os votos em relação a habeas corpus do Lula. Então, eu acho que está complicado você caçar hoje em dia. Eu acho que o que a gente precisaria era de compostura desses personagens diante das câmeras, né? Até na linha do que o presidente Fux está dizendo, se aterem mais ao mérito do que eles estão fazendo ali, menos conversa, menos retórica. E esse apelo que ele faz ao ministro Marco Aurélio, a nossa antiga amizade, as nossas relações pessoais, familiares, isso, com todo respeito, isso não cabe. Não cabe numa sessão como aquela. E nem pode ser o fundamento, a premissa do respeito entre juízes da máxima corte e suas relações familiares. Então, acho que está tudo errado aí. Eu acho que, de fato, essa questão da publicidade desviou essas pessoas um pouco das suas finalidades, e essa sessão de hoje é uma sessão trágica, não salva imagem nenhuma do STF, o leite está derramado, eles estão batendo cabeças sobre regras, sobre competências, né? Não estão examinando, de fato, as razões que levaram. Eles não sabem nem dizer se a decisão do Marco Aurélio foi correta ou não. Jogaram para essa questão de que o André do Rep que não cumpriu o Fique em Casa do Marco Aurélio. Não dá, essa sessão é para esquecer. Olha só, eu cheguei a uma conclusão aqui agora. A gente só pode transmitir essas sessões se tiver legenda, né, e se tiver a interpretação imediata, que é isso que você fez, isso que a Ana faz, que eu procuro fazer. Alguém explicando e opinando. Porque imagine, a Ana Paula deve estar perplexa, por quê? Porque isso não aconteceria da Corte Suprema Americana. Eles agem como se estivessem num tribunal do júri. Não é caso para ser julgado pelo Supremo. Isso aqui é um crime comum,
né? Incomum, evidentemente, mas é um crime comum. É Código Penal. Eles têm de lidar com a Constituição. O que tem a ver esse negócio? Teria se eles reinterpretassem a lei, etc, etc. Mas eles julgassem o homem deve ficar preso ou solto, isso não é função do Supremo Tribunal Federal. Nunca foi.